Olá, tudo bem com você? Estamos vivendo tempos desafiadores, no qual estamos cada vez mais em contato com o final de um ciclo, com a morte de alguém querido, com o desemprego, com a quebra de um negócio próprio. E todos estes acontecimentos podem promover luto. A experiência, por exemplo, de perder alguém próximo, alguém querido, pode trazer à tona uma diversidade de sentimentos, como, por exemplo, uma sensação de impotência, justamente porque deixamos de ter um controle sobre a vida e, inevitavelmente, o luto acontece. A interrupção, por exemplo, de uma forma inesperada de convivência pode dar origem aos mais variados sentimentos. Mas nem todas as pessoas apresentam a mesma resposta frente à morte ou a uma perda. Por isso que nós precisamos falar sobre a morte. O convite para muitas pessoas pode talvez parecer pouco animador, ou de repente pode dar vontade de não querer tocar no assunto. Não, obrigado, não quero falar sobre isto. E acima de tudo é extremamente importante que a gente perceba que o nascimento, que a morte, que o amor, que as perdas, que as transformações fazem parte da nossa vida. Só que muitas vezes, através dos filtros que nós estamos utilizando neste momento histórico, mais as pessoas querem se distanciar da experiência da temática morte. Até a metade do século XX, por exemplo, presenciar a morte de pessoas próximas, isso acontecia na própria casa e era permitido esta experiência até mesmo pelas crianças. Então veja, nós estamos passando por um período de intensa transformação, onde as pessoas estavam acostumadas a se despedir doente na própria casa, depois nos hospitais, e nesse período de pandemia nem isto. A morte, então, é um tabu na atual cultura, e lidar com a perda, então, não é uma tarefa muito fácil. Todos nós passamos por esse evento, que é um evento inevitável. Mas o luto, então, ele pode ser visto como um processo de readaptação e ele deve durar um tempo. E é aqui que eu cheguei naquilo que eu quero conversar com vocês. O processo de luto, então, ele é sempre relacionado à morte ou a alguma outra questão de perda, por exemplo, perda de emprego, separação, falência financeira, uma doença grave, mudanças bruscas. Todo luto, seja por morte ou seja por estes acontecimentos, é um luto pessoal e intransferível. Mas o luto deve ter começo, meio e fim. Veja, nós temos uma série de reações, inclusive emocionais, mas também reações físicas ao luto. Quais são as reações emocionais mais comuns? Raiva, culpa, tristeza, solidão, preocupação. Algumas pessoas podem desenvolver uma série de alucinações, por exemplo. Parece que estão escutando aquela pessoa que faleceu, ou parece que estão vendo. Algumas pessoas ficam extremamente aflitas. Outras pessoas apresentam reações físicas. É um aperto no peito, é um vazio intenso no estômago, boca seca, alterações do sono, alterações do apetite. Em relação à alteração do apetite, muitas pessoas literalmente não têm vontade de comer, não têm vontade de se alimentar. Outras, o contrário, se alimentam demais. Sobretudo de doces, porque o doce é um alimento que sacia rapidamente, mas por um período momentâneo e traz uma quantidade muito intensa de prazer, de dopamina. E isso acaba ajudando essa pessoa nesse sentido, mas ela acaba por desregular completamente a sua dieta. Veja, para a gente já entendendo melhor, o luto ele tem fases. Da mesma forma que o clima tem fases, o luto tem fases. E a vivência das fases do luto é uma vivência muito singular. Tem pessoas que passam por todas as fases corretamente, uma depois da outra. Tem pessoas que não passam por nenhuma. Tem pessoas que passam todas misturadas. Mas o mais importante é que você compreenda que o luto é natural e é esperado e é sadio que você viva o luto. Mas veja, o luto deve ter um começo, um meio e um fim. O luto é uma experiência natural e que todos nós passaremos mais cedo ou mais tarde. Mas quando nós não conseguimos superar o luto de forma saudável, de forma mais adaptativa, ele pode então se prolongar e trazer inclusive outros transtornos significativos, tanto transtornos psíquicos quanto transtornos físicos. E isto acontece.
Para a gente entender quais são as 5 fases do luto, nós temos a primeira fase, que é chamada de fase de negação. Nesse primeiro momento, a pessoa enlutada, ela sabe o que aconteceu, claro que sabe, mas ela não se permite sentir os sentimentos esperados para este momento, as emoções esperadas, e ela literalmente bloqueia, ela nega estes sentimentos. E essa fase se apresenta então como uma espécie de mecanismo de defesa frente a essa situação tão dolorosa e nova. Então, primeira fase, negação. Segunda fase é um período onde o enlutado, a pessoa que está passando por esse processo, ela culpa alguém pela perda. Tá? É a fase da revolta. Neste momento, por exemplo, qualquer palavra de conforto parece falsa para aquela pessoa que está vivendo luto. Ela não aceita nenhuma palavra de conforto. O enlutado, então, ele pode até relembrar alguns momentos, alguns eventos que ele vivenciou com a pessoa e achar que deveria ter agido de uma forma diferente. Então é um período que ele sente revolta com ele mesmo e revolta com os outros, nunca com aquele que faleceu. Que é uma coisa que não é honesta. Porque num relacionamento, por exemplo, é 50-50. Passou muito tempo sem conversar com aquela pessoa, você não tem a culpa total. Porque o relacionamento é no mínimo de 2 pessoas. Então, primeira fase, negação. Segunda fase, revolta. E aí nós vamos para a terceira fase, que é a fase de uma tristeza imensa, uma tristeza profunda e imensa. Esta fase ela é considerada a fase pior do luto, onde a pessoa que está passando por esse processo de luto, ela passa a adquirir uma raiva contra o próprio ego, ela vira-se contra si mesma, né? Ela é uma transição da fase 2, que é a fase da revolta, mas ela começa a entrar literalmente num grande vale, numa depressão. Não é a depressão transtorno, mas é uma tristeza extremamente profunda, ela literalmente se achata. Essa pessoa, neste momento, né, o enlutado, ele passa então a ter uma consciência que é a consciência da perda. Realmente eu perdi. E esta perda é irrecuperável, esta perda é incontrolável. Eu nunca irei suportar essa perda. Então é um período muito duro do luto. Talvez seja o período mais drástico do luto. É um período onde a pessoa tem a impressão que nunca mais vai voltar a ser quem ela era antes de perder esta pessoa ou este evento. E aí ela passa para a quarta fase. Então, primeira, negação. Segunda, revolta. Terceira, tristeza profunda. Quarta fase, aceitação. A fase da aceitação compreende uma fase extremamente interessante porque ela compreende que não dá mais para negar, ela compreende que esta revolta não faz mais sentido, ela ainda está muito triste, mas ela compreende e aceita o que aconteceu. Essa fase, portanto, é quando a pessoa aceita a perda com um pouco mais de serenidade e de paz, sem desespero, sem negação, sem revolta, sem tentar barganhar, seja em relação à sua crença, ou seja, barganhar consigo mesmo, enfim. Nessa fase, o espaço, aquele espaço que estava vazio, deixado pela perda, ele passa a ser preenchido por esta aceitação. E aí passa-se para a quinta fase, que é a fase da consolação. Essa fase da consolação, a dor, ela tende a virar saudade. E a saudade, ela traz os momentos de amor. O enlutado, ele aprende a acomodar a dor dentro de si. É óbvio que ainda existe sim uma dor quando ele para pensar daqueles momentos, mas essa dor ela passa a ser expressada por meio de outros sentimentos e gestos. Se, por exemplo, existia uma culpa anteriormente, esta culpa mal resolvida, ela se torna, por exemplo, uma aproximação de uma outra pessoa, para que a mesma coisa não aconteça, seja com ela, seja com a outra. Então veja, todas estas fases são inconscientes, seja a fuga, a raiva, a barganha, a tristeza. Quando nada funciona, vem a aceitação. Este é o processo natural. Esta é a vivência natural, isto é, o ocorrido é aceito porque é aquilo que tem de natural. A pessoa passa a ter uma consciência e ela passa então a vivenciar aquele luto de uma forma mais significativa. Como nós falávamos, são mecanismos inconscientes. Ela não percebe que está passando por isto. E aí quando a aceitação chega, ela se torna plena quando a pessoa olha para a situação e percebe que pode inclusive aprender com essa situação.
com a perda, porque é possível sim aprender com a perda. Grande parte das pessoas, por mais difícil que seja, elas conseguem sim superar o luto de forma mais adaptativa. Outras pessoas não conseguem. Infelizmente, essas pessoas que não conseguem, elas podem ficar buscando entender, por exemplo, por que aquela pessoa foi embora tão cedo e ficar na fase da negação. Ah, mas por que foi? Será que ela foi mesmo? É muito comum que crianças passem a fantasiar. Ah, não, meu pai não morreu, meu pai foi viajar e não vai voltar. Então isso é muito comum a depender, obviamente, da fase onde a pessoa encontra, né, do seu processo de desenvolvimento. O luto, então, ele passa a ser visto até como um aprendizado, numa perspectiva de que a vida é frágil, de que a vida é passageira. E dessa forma, eu preciso me motivar para fazer coisas diferentes, talvez algumas mudanças na minha vida, mudar os meus pensamentos, mudar as nossas crenças, mudar os próprios comportamentos. O grande problema é quando o luto não fecha o ciclo. E o indivíduo fica preso numa dessas fases. E aí eu tenho uma pergunta a fazer a você. Se você está passando por um processo de luto, o luto que você está vivendo é um luto natural ou é um luto que passou a ser patológico, doentio? É natural que o primeiro ano, depois de um luto forte, de um luto intenso, é muito difícil realmente. Por quê? Porque são os primeiros aniversários, primeiro dia dos pais ou da mãe, primeiro aniversário de vida. Então é natural lembrar neste primeiro ano de uma forma mais intensa. Tá? A pessoa entende e consegue com muito mais facilidade passar, retomar a sua vida. Ao passo que aquelas pessoas que ficaram presas, elas apresentam certa dificuldade em retomar a própria vida e os pensamentos e os atos, os comportamentos que ela tem estão conectados com a perda. Ela começa a apresentar, por exemplo, perda de vontade de interagir, perda de vontade de realizar essas atividades rotineiras. As pessoas podem começar a usar mais álcool, a fumar mais. As complicações do luto, elas podem estar ligadas, por exemplo, à diminuição do sistema imunológico, como falávamos no início. Distúrbios do sono também são bastante comuns. Do humor também, abuso de substâncias. As pessoas que já têm uma propensão a questões cardiovasculares, ela pode desenvolver uma doença cardiovascular e até mesmo ter um infarto ou desenvolver diabetes. Isso que é indicado psicoterapia. As pessoas que estão tendo mais dificuldades precisam fazer psicoterapia. Ela precisa restaurar a sua autoconfiança e propósito, bem como reelaborar a morte, para que ela tenha um sentimento não de culpa, não de ansiedade, não de revolta, mas um sentimento de aceitação realmente. Se sentir melhor não é uma traição para a pessoa que faleceu. Como é que a gente pode então superar de forma mais adaptativa o luto? E para fechar esse nosso conteúdo, eu vou compartilhar com vocês duas técnicas muito simples, tá? Comece a prestar atenção aos seus pensamentos, porque os seus pensamentos, eles revelam qual é a fase do luto que você está. Os teus pensamentos, eles revelam se você está empacado, se você está tendo prejuízo ou não, se você está conseguindo passar por estas fases. Então pergunte a si mesmo, o que é que eu estou pensando acerca disto? Quais são os pensamentos que estão passando pela minha cabeça agora? Ou então quando eu penso na pessoa que faleceu ou no projeto que eu perdi? Faça isso por alguns dias, até que você tenha uma ideia bem clara de qual fase do luto que você está, com base nos seus pensamentos. Então, depois de uns 3 dias pensando e prestando atenção, escreva, pegue um caderninho e escreva os pensamentos que você está tendo acerca disso. Se esses pensamentos são de negação do acontecimento, esses pensamentos, eles estão gerando raiva pelo acontecido, esses pensamentos, eles estão me levando a uma tristeza profunda, a um isolamento, a um sentimento de desesperança, estes pensamentos são pensamentos de barganha, de negociação, e aí, por exemplo, se você estiver na fase de negação, os pensamentos são do tipo, isso não é verdade, isso não aconteceu, eu devo estar dentro de um sonho. Se você estiver na fase da raiva, os pensamentos podem ser do tipo, isso não devia ter acontecido, isso não é justo comigo, isso não é justo com ele. Se você estiver na fase da barganha, você pode estar pensando, eu juro que eu vou melhorar meu jeito de ser se isso não estiver acontecendo de fato. Ou você pode estar na fase da depressão. Você começa a ter pensamentos do tipo, eu não posso fazer mais nada, e lhe vem pensamentos de apatia, de tristeza, de vontade de ficar sozinho, ou você pode ter pensamentos de aceitação. Você vê que você não pode fazer nada e você começa a perceber que você tem estratégias
para enfrentar a situação e seguir em frente com a vida. Se você estiver parado numa dessas fases por muito tempo, estes tipos de pensamentos estão lhe causando grande dor. Os pensamentos que você tem não são fatos reais. Por isso que você precisa aprender a cada dia que os pensamentos eles não são fatos. Deixe de dar tanta importância a eles e ressignifique-os de forma mais natural, mais lógica. Por isso que anote os pensamentos, depois que você tiver anotado, tudo anotado, dê um nome à fase que você está. Quando você faz isto, você tira o poder destes pensamentos e você tem maior clareza de que fase que você está. Então, além de você ter um maior poder sobre aquilo que você está pensando, isto é, no fundo você sabe que você não quer morrer com o falecido que porventura tem morrido. Indignado, você percebe que não vai adiantar, não vai resolver nada. Pior, vai piorar muito a situação. O passo 2, então, você vai olhar os teus pensamentos e vai dar uma resposta mais adaptativa. Você vai escrever uma resposta aos teus pensamentos citando a fase do luto que você está, mas também respondendo a estes pensamentos de forma mais lógica, centrado na realidade. Busque evidências destes pensamentos, se são verdadeiros ou não, se são exagerados ou não. Apesar de você estar sofrendo, como eu disse, muito pela morte dessa pessoa, por mais que você talvez tenha ficado distante, sem falar com ela por um tempo, já falamos, você não possui 100% de responsabilidade, a responsabilidade sempre é dividida, porque num relacionamento no mínimo são 2 pessoas. Portanto, aceite e foque as suas relações, o que você pode fazer agora, qual relação você pode melhorar agora. Dar respostas como estas, por exemplo, escrevê-las e lê-las depois com frequência, pode te ajudar muito a colocar você num estado mental mais saudável e diminuir o seu sofrimento. Através da aceitação de nossas emoções, das nossas sensações, seja sensação física ou sentimentos, entender a vida como a vida é, a gente passa então a ter maior facilidade de seguir em frente, de diminuir nossas respostas disfuncionais, que muitas vezes estão ligadas a pensamentos exagerados, e irmos então em direção ao amanhã melhor, colocando o nosso foco no aqui e no agora, no viver e aproveitar cada momento que temos, que é um presente que nós temos, sem focar demais, seja no passado ou seja no futuro. E pare de se julgar tanto. Em resumo, identifique os pensamentos, questione e responda aos seus pensamentos e treine a aceitação, começando por não se julgar demais. Aceite as coisas como são e viva mais no tempo presente. O que é que está te faltando agora, por exemplo? Eu já sei. Você já sabe o que tem de fazer, o que está faltando, a mudança comportamental. E eu vou te dar uma última dica antes de finalizar este vídeo. A mudança de comportamento, isto é, você precisa introduzir uma nova rotina na sua vida. Pense em sua rotina agora, no que você poderia mudar para começar uma nova vida. O que você precisaria, hein? Você precisaria tirar as coisas que talvez esteja na sua casa de uma pessoa que faleceu? Então, tire. Você precisaria voltar a fazer uma coisa que você fazia e gostava muito, sei lá, um esporte, um artesanato, dança, academia, corrida, caminhada. Traga novamente aquilo que você gostava de fazer e não está mais fazendo. Ou então desenvolva um hobby que talvez você sempre quis fazer e nunca teve tempo para fazer. Encontre um tempo, faça. De repente você mora de aluguel, aquela casa lhe traz muitas lembranças da pessoa, muda de casa. Se talvez é o seu esposo e esposa, você sempre viveu a 2 e você sempre cozinhou para essa pessoa, pare de cozinhar. Por 1 ou 2 semanas, coma fora, peça marmita, mude a sua rotina, mude o seu hábito. E isso vai te ajudar no enfrentamento dessa adversidade que você está vivendo. Quando você passa, então, a fazer novas atividades ou voltar a atividades prazerosas, você tem muito mais facilidade para superar o luto. Quando você muda os teus comportamentos, os teus pensamentos também vão mudar. Quando você muda os teus pensamentos, os teus comportamentos mudam. E acima de tudo, os seus sentimentos mudam. E você deixa de ter pensamentos extremamente disfuncionais e sabotadores, porque você passou a identificá-los com maior lucidez, com maior razão.
Esta foi a contribuição de hoje. Espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo. Mande lá no grupo da família do WhatsApp, compartilha com seus amigos, porque isso pode ser muito valoroso para alguém. Forte abraço, um beijo no seu coração. Aqui, seu amigo César Fialho. Até a próxima.